no formulário também já diz isso especificamente, que Sim. quem participa concorda com a gravação. Se calhar aguardamos só mais 2 ou 3 minutos a ver se mais alguém chega. Tudo bem. Também só agora é que são 11h31. Aqui é que é uma hora mais tarde. Ontem tive de telefonar para a casa de Alva a confirmar, porque tinha escrito na agenda 11h30 e já não tinha a certeza se era 11h30 daí ou daqui. Nós pusemos GMT, Greenwich, pronto, mas para as pessoas, Sim. para as pessoas que vierem de fora saberem, a Joana está uma hora à frente, não é? Estou uma hora à frente, adiantada. Sim. Depois já falamos sobre isso, mas está em Andorra, não é? Andorra, sim. Ok. Diretamente de Andorra. Ok. Andorra la Vieja. Andorra la Velha. Já sim. vou! Um país muito pequenino, mas muito rico em muitas coisas. Natureza, principalmente, ar puro. Assim como a Casa d'Alba, faz lembrar um bocadinho a Casa d'Alba. O ar que se respira, sim. Vamos esperar um bocadinho, Joana, senão até bocado já não tem nada para dizer, não é? Tenho sempre algo para dizer. Eu diria se cá mais um minuto, a Sofia, mais alguém em linha, não? Até agora não. Já aceitei Se todos. calhar vamos começando, né? Já são 11h33, já começamos. Okay. Vocês podem discutir com a fila, está bem? E só pedir para quem não estiver a falar que desligasse o microfone. Não sei, som de fundo, não sei de onde é que vem. Ok, já está. Bem, eu vou começar só por fazer uma breve apresentação, antes de passar aqui ao nosso primeiro círculo e explicar um pouco o processo. Nós iniciámos em janeiro uma série de conversas que a Fundação e a Casa d'Alba decidiram que seria importante trazer aqui desde profissionais, a familiares, a ex-residentes, pessoas que estejam envolvidos de alguma forma com a saúde mental, com a Fundação, com a Casa d'Alba, e que se pudesse falar de forma aberta, livre, o mais livre possível, sobre o que é isto, a saúde mental, da recuperação, das pessoas que passam por elas próprias por isto, das pessoas que vivem com outros que passam pelas experiências, enfim, uma série de coisas que poderão surgir e abrir um pouco o diálogo para todos, não é? Para quem quiser participar. Então, nós fizemos já uma sessão, a primeira foi em inglês, hoje é mais fácil para quem nos ouve perceber, será em português, mas optámos por utilizar um método que utilizamos às vezes nas reuniões terapêuticas, que é o método de ter equipas reflexivas. A Joana até já terá tido reuniões com este sistema, ou seja, nós temos um grupo de pessoas que irá falar inicialmente. Eu optei por não fazer parte deste círculo inicial, um pouco pela minha posição como diretor da Casa d'Alba, não queria estar aqui a sentir que pressionar para dizerem bem da casa, portanto pensámos que era melhor alguém mais neutral, que não tenha estado tão envolvido com a Joana, portanto estaria no primeiro círculo a Cátia Alves, que está ali, e o Diogo. Portanto, a Cátia não esteve tão envolvida, o Diogo esteve como técnico de referência, não é? Portanto, o primeiro círculo seria 10 a 15 minutos, um diálogo entre a Joana, a Cátia e o Diogo. O que iríamos pedir para que isto funcionasse de uma forma o mais parecido com as equipas reflexivas possível é que todos os outros desliguem a câmara enquanto este primeiro círculo está a falar. E a ideia é que os outros que estão a ouvir se concentrem, ouçam com atenção e vão
vão-se conectando com aquilo que ouvem e que depois, quando falarem, tentem transmitir o que é que chamou mais a atenção, que tipo de pensamentos é que surgiram, que tipo de imagens surgiram, o que é que acharam importante, etc. Fazer uma reflexão sobre o que ouviram. Portanto, quando este círculo terminar, passamos todos desligam a câmara e vocês os três desligam. O segundo círculo terá 5 a 10 minutos e depois voltamos outra vez a vocês os três, mais 5 a 10 minutos, para refletirem sobre o que ouviram e no final abrimos a todos. Joana, não sei se está muito confuso ou se está... Não, estou a perceber. Okay. Ou Sim, se alguém achou confuso, se alguém quer colocar alguma questão antes de avançarmos. Não? eu percebi. Ok. Depois no final também podemos, se alguém tiver curiosidade em perceber porquê esta forma de fazer as coisas, podemos também falar um pouco sobre isso, se tiverem interesse. Mas para já, se calhar damos início, iríamos todos fechar a câmara, menos a Joana, a Cátia e o Diogo. Portanto, este primeiro círculo terá entre 10 a 15 minutos, portanto, se chegarem ao limite, eu próprio depois avisarei para passarmos para o segundo círculo, está bem? Então, vou fechar a Está minha bem. câmara. Até já. Bom Até diálogo. já, até já. Cá estamos nós, não é? Sim, cá estamos os três. Eu, de facto, estou muito curiosa e assim que soube que a Joana ia estar presente, fiquei mesmo muito curiosa de saber o que é que teria para dizer, como é que podia ser esta conversa, uma vez que, tal como o João disse há pouco, né, o Leonor sabe, a Joana sabe melhor que ninguém, nós só nos vimos, penso que no primeiro dia em que chegou No à primeiro casa. dia, numa reunião comunitária, sim. Exatamente. Sim, no dia 26 de Abril. Ok. E depois, a partir do dia 27 de abril, então, Sim. e estou muito curiosa, também, não é? Mas Desde já agradeço o convite da Casa d'Alba e poder falar sobre a minha experiência um pouco antes, durante e após a Casa d'Alba. penso que a Joana está com falta de rede, não? É possível. Joana, deixámos de ouvir aqui um bocadinho. E agora, estão a ouvir? Está ótimo. Sim. Antes de entrar na Casa d'Alba, eu não queria ir para a Casa d'Alba porque havia e ainda existe muito, infelizmente, aquele estigma social que quem procura ajuda a nível mental, que é o maluquinho ou a maluquinha da família e que o que iria transparecer para as outras pessoas, o que é que as outras pessoas iriam pensar, o que é que... Pronto, tudo isso, até eu tinha essa ideia inicialmente. Queria estar a viver na minha aparência de feliz e de bem com tudo, mas na realidade eu não estava bem com nada. Não conseguia viver tudo aquilo que estava à minha volta. Eu tinha... Cá está os bens materiais que sempre foram muito mais importantes para a minha família e eu viver nisso, com os bens materiais serem mais importantes, as aparências serem mais importantes, ao viver com isso eu tinha uma casa, tinha 2 carros, tinha um marido que me amava, uma filha saudável, mas eu não conseguia estar bem, estar feliz, tinha tudo, mas não estava ali. Não me conseguia concentrar no meu trabalho, não conseguia me concentrar em ser mãe, em ser mulher, em ser um ser humano, que é isso que sou. E comecei a perder o controlo das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus pensamentos, o controle em mim própria. Na minha cabeça já tudo me parecia errado, tudo me parecia certo, já não sabia distinguir o que estava certo e o que estava errado.
não conseguia dormir, não conseguia nada, eu não estava bem com nada. Esforçava-me para dar o melhor de mim à minha filha, fazer atividades, fazer tudo. Eu fazia-as, mas eu não estava ali. Apenas o meu corpo estava ali. A minha mente estava noutro sítio, concentrada nas coisas que fazia menos bem. Eu própria me apelidava de monstro, que eu é que estava mal, as minhas ações estavam todas mal, tudo eu é que fazia mal e culpava-me imenso e isso tudo não me deixava viver, não me deixava ser feliz, nem fazer o próximo feliz. Chegou uma altura em que eu já nem sabia o que sentia, eu não sentia, eu sentia, mas não sabia identificar o que era. Estava num ponto tão perdida, tão confusa, que eu não sabia se amava a minha filha, o que é que eu gostava de saber, de fazer, o que é que me despertava interesse, o que é que eu podia fazer para mudar esta linha de pensamentos, o que é que eu sabia que queria mudar, mas não tinha aquela força, aquele incentivo. As pessoas que me incentivaram foi a minha tia, a Fátima Gonçalves, foi o meu ex-marido, o João Correia, que me incentivaram a pedir ajuda, que sempre estiveram ali e disseram, não, tu precisas de ajuda, compreendemos, tudo mais. Eu fui contra tudo e todos antes de entrar na Casa d'Alba, fui até contra mim própria, porque eu tinha a ideia que a Casa d'Alba era um ambiente hospitalar, onde estava fechada num quarto, não poderia fazer nada, apenas estava fechada no quarto com medicação, sem telemóvel, sem nada. Era essa a ideia que eu tinha da Casa d'Alba, o que foi completamente o contrário. Eu quando cheguei à Casa d'Alba, estava no dia em que entrei, eu não queria ir, mas eu sabia que precisava de ir, eu precisava de ajuda e fui, mesmo contra alguns princípios meus errados, que agora tenho noção errados, eu fui. E o que encontrei foi completamente o oposto. Eu na Casa d'Alba encontrei um ambiente, ainda hoje eu tenho contacto com a Casa d'Alba e falo como se fosse, aliás, é a minha família, porque eu encontrei um ambiente super profissional, mas familiar, um ambiente onde as pessoas têm compaixão, os técnicos têm compaixão, são humanos, porque todos nós somos humanos, mas o que eu acho que a Casa d'Alba diferencia dos outros sítios é que nos faz sentir bem, nos faz sentir compreendidos, não nos rotula, não nos olha com aquele ar ou de pena ou de apenas profissional, não, entendem-nos, tentam entender-nos como pessoas e isso são, para mim, falo mais da minha equipa de proximidade, como é óbvio, que foi mais com quem mais falei e mais me acompanhou, doutora Sofia, doutor Diogo, doutor Marcelo e todos os outros técnicos, sempre com palavras humanas, sem fugir do profissionalismo, sempre, quando eu não acreditava em mim, eles acreditaram em mim e fizeram-me acreditar que eu era capaz, que eu conseguia, que a força estava em mim, a força para mudar, para acreditar, para lutar contra os meus pensamentos, as ferramentas todas, foram eles que acreditaram em mim, foi a Casa d'Alba. A Casa d'Alba, eu tive muitos momentos importantes na minha vida, mas a Casa d'Alba foi o ponto de... já me estou a emocionar. Foi o ponto de viragem da minha vida. Foi alguém que eu
eu não queria ir, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. E de dia para dia, eu também quando entrei pensei, se vou é para fazer as coisas como deve de ser. Eu não faltei a uma única reunião comunitária, eu não faltei às atividades, sempre os animais, tudo, são pequenas, grandes coisas que nos ajudam a sentir úteis. Isto foi aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, coisas que nos ajudam a sentir úteis, ter alguém que não é diretamente da nossa família a nos dizer que nós conseguimos, que força está em nós, que nos ajudam nas terapias a nos entendermos a nós próprios e que compreendem, nos ouvem, foram pontos-chaves para mim, para conseguir a cada dia que passava a ter mais força, a cada dia que passava a ter mais confiança em mim própria, a saber que era capaz. Depois, cada pequena conquista que eu conseguia, quando vinham os pensamentos menos bons, com as ferramentas que me ensinavam, as coisas que me diziam para fazer nas terapias, quando falávamos todos juntos, porque inicialmente eu falava em particular, com os doutores, com os técnicos, falava em particular, falava de tudo, tudo. Eu escrevia num papel porque tinha um pouco de vergonha ou de saber como é que iria ser interpretado, como é que me iriam olhar, isso preocupava-me imenso. E então escrevia num papel para não me esquecer de nada e lia, porque ao ler não estava a olhar e estava a ler e a exteriorizar tudo aquilo que eu queria jogar cá para fora. Depois, a pouco e pouco, criei a coragem de partilhar em grupo, nas terapias em grupo, nas reuniões comunitárias, em tudo, de falar. E quando falei, porque tinha o apoio dos técnicos, estavam ali, e aprendi também bastante com todos os residentes, porque cada pessoa nos ensina a saber como agir, a saber até o que somos capazes, porque nós próprios não sabemos do que somos capazes até passarmos por algo. E depois de ter falado em grupo, senti como se consegui falar, as pessoas continuaram iguais comigo, ou até a querer falar mais, a estar mais cerca, a querer saber como é que eu consegui falar, ou como é que eu consegui arranjar ferramentas, ou como consegui estar longe da minha filha. E pronto. Joana, mencionei. Ao contrário de como era no início de escrever tudo, apenas ontem eu escrevi no computador umas notas daquilo que gostaria de dizer. Não fiz uma preparação, nada, porque eu vivi, eu sei, eu vivi de verdade e está dentro de mim, então eu não preciso me preparar, basta ser eu. Porque eu não era eu. E agora sou, e claro, o trabalho é diário, continuo com as psicoterapias e não tenho intenções de parar, porque é algo que me ajuda imenso a certas coisas do dia a dia, certas coisas que nós não compreendemos, a tomar certas decisões, porque nós sempre temos dúvidas e ter dúvidas é bom, e aclarar, e na minha opinião todas as pessoas, todas, deveriam ter psicoterapia. Todas as pessoas deviam ter um acompanhamento, todas as pessoas deviam pedir ajuda, porque pedir ajuda não é errado. Pelo contrário, pedir ajuda é muito bom,
porque se nós não estivermos bem connosco próprios, nós não conseguimos estar bem com nada mais. Com nada. Se nós não estivermos em paz connosco, não conseguimos transparecer essa felicidade para os nossos entes queridos. Não conseguimos estar bem no nosso trabalho porque a nossa mente viaja e os doutores, melhor que eu, sabem que a nossa mente, mesmo a dormir, nós está sempre. E então se as coisas não forem resolvidas, vão continuar sempre cá. Porque eu, nos 2 últimos anos, antes de entrar na casa de Alba, eu tomava ansiolíticos, eu tomava medicação para dormir, eu andava o dia inteiro sob medicação. Se o dia passava bem, passava. Se eu dormia. Mas eu acordava e os problemas continuavam lá. Eu não estava feliz, não estava. E hoje em dia eu não tenho vergonha, como tinha antes, de dizer que pedi ajuda, que fui ajudada, que sou ajudada, que preciso de falar, que preciso de pensar e de exteriorizar os meus problemas, porque é normal. Porque se uma pessoa tem, isto é um exemplo, se uma pessoa tem uma dor no joelho, a pessoa vai ao médico, porque não está bem, porque lhe dói o joelho. Trata do joelho. Tudo muito normal. E a nossa mente, que é muito mais complexa. O nosso dia-a-dia, o nosso eu, que é muito mais complexo. Porque é que as pessoas não pedem ajuda? Porque é que as pessoas têm tanto essa vergonha, serem tão cerrados em relação a isso? Eu não digo para a pessoa se expor, para as pessoas, não, mas procurem ajuda. A pessoa é normal pedir ajuda, é muito normal. E a nossa mente não é como um joelho ou um braço partido. A nossa mente tem de ser, é um puzzle, como eu falo, é um puzzle. E o meu puzzle, antes de entrar na casa de Alba, estava todo peças perdidas, uma numa caixa, outra noutra caixa, e só depois de irmos juntando as peças, porque é muito importante nós aceitarmos, primeiro de tudo, aceitar que há algo que está menos bem. Eu não gosto da palavra errado. Que há algo que está menos bem. E que há sempre uma razão para as nossas atitudes, para os nossos atos, para os nossos pensamentos. Eu não digo desculpas, digo razões. Há sempre uma razão. E quando nós aceitamos que nós estamos menos bem e procuramos saber qual é essa razão, que não é de um dia para o outro, não é. É um trabalho contínuo que tem de ser feito. Quando nós descobrimos e vamos juntando essas pecinhas, que a minha atitude, a razão da minha atitude é consequência de algo, conseguimos aceitar ainda melhor, viver com isso e saber, e estamos sempre na hora, não existe hora certa para pedir ajuda ou para mudar as nossas atitudes. Joana, Sim. desculpa lá, entrei aqui assim, parecia assim tipo em plástico, não é? Mas é que Está forte, se queres. já passámos um pouco dos 15 minutos, eu não queria interromper, Não há problema. mas para cumprirmos aqui a tarefa, portanto vamos agora então, ou seja, vocês agora vão fechar as câmaras e nós durante 5 a 10 minutos máximo vamos refletir, falar sobre o que ouvimos e sentimos, portanto, ok? Até já, Ok. então. Até já. Até já. Quem quiser falar, não se esqueça de abrir o microfone. Conceição, está sem microfone. Está sem microfone, Conceição, não sei se está a falar connosco. O engenheiro Romão estava à espera de entrar, mas já parece que já entrou. Sim, nós autorizámos agora a entrada porque estávamos naquele momento das câmaras fechadas. Claro, está bem, ok. Então, nós agora
enfim, tivemos a ouvir, não é, este diálogo e agora, pronto, não sei se alguém teve algum pensamento, eu tive vários, mas algum pensamento, alguma emoção, alguma sensação, alguma coisa com que tenham ficado, que tenham ficado mais sublinhado para vocês, não sei, alguma coisa que tenha surgido. Posso Sim, intervir? claro. Sim, eu gostei imenso de ouvir a Joana. Acho que falou em vários pontos importantes e para mim o mais importante, de facto, é a vergonha de pedir ajuda que acontece e o que os outros pensam quando as pessoas pedem ajuda, digamos, o contexto em que se encontram. Acho que isso que foi digamos, uma conversa muito boa e acho que a Joana que expôs bem aquilo que eu acho que provavelmente sentiria. E por outro lado, acho que fico muito satisfeita com os elogios que fez à Casa d'Alba. É porque está a funcionar bem, não é? Pronto. Eu confesso aqui muito brevemente que eu não queria tirar o espaço também aos outros, que eu estava um pouco nervoso, porque conheço a Joana, não é? Conhecia aqui, estava um pouco nervoso pelos nervos possíveis da Joana. Mas eu fui-me emocionando várias vezes, começou logo no início e foi aumentando, não é? Eu fiquei aqui com algumas frases que me chamaram a atenção. Eu não estava bem com nada. E depois a frase foi completamente o contrário. Eu estava à espera de um quarto fechado e não podia, foi completamente o contrário. Outra coisa que a Joana disse, quando eu não acreditava em mim, eles acreditavam. Eu lembro-me tantas vezes a Joana não acreditar nela, não é? E não ter coragem para falar. Mas houve uma frase que particularmente me tocou, que foi: eu não preparei nada, basta ser eu. Isto é uma diferença absolutamente abismal, não é? Que me deixa-me sem palavras, não é? Uma sensação de confiança de que pode, porque não preparar, quer dizer, a Joana preparava tudo, não é? E depois há outra coisa eu estava também com alguma preocupação, porque nós dizemos que quem vem aqui falar está-se a expor também, e nós dizemos que se pode disputar algumas emoções difíceis, se precisar de ajuda, nós cá estaremos para ajudar após esta exposição, pode ser difícil. Mas eu para já estou tranquilo, porque a Joana está com muita força e confiança. Portanto, queria passar a palavra aos restantes. Bom dia a todos. Posso intervir eu, já agora? Claro, bom dia. Estão-me a ouvir, bom dia. Eu cheguei atrasado, não assisti ao depoimento da Joana, vi só ali no computador da doutora Conceição um bocadinho no fim, quando estava à espera que me deixassem entrar. A Joana esteve aí na casa quanto tempo? Teve alguns meses, não é? Agora assim, quantos? Três Foram meses. 3 meses, 3. É mais ou menos o prazo médio que eu tenho ideia que as pessoas estão. E ela agora está em Andorra, está a trabalhar ou está... A Joana acabou por não dizer ainda, não falar sobre isso, mas ainda a palavra ainda vai voltar para ela. Ok. Ela depois terá a oportunidade de dizer, se quiser. Pronto, ok. É muito bom ver muitos colaboradores da casa aí a assistir, mas em contrapartida dá-me a ideia que não há muita gente de fora, pois não? Há algumas pessoas, 2 ou 3 de fora, mas a maior parte é de dentro, sim. Mas poucas, não é? Quer dizer, temos que divulgar isto de outra forma, eventualmente, porque é bom que as pessoas dentro estejam, mas acho que o grande destinatário teria que ser eventuais interessados de fora, não é? Portanto, Nós tivemos mais inscrições, mas no dia, já da última vez, várias inscrições, depois no próprio dia, por alguma razão, não... As pessoas não podem estar. Bom, ok. Muito bem, está, obrigado. Ainda temos cerca de 5 minutos, se houver outros pensamentos, outras reflexões sobre o que a Joana
Neste momento foi só a Joana, eu também fiquei, eu vi que o Diogo e a Clara se emocionaram, mas não disseram muita coisa, portanto, neste momento estamos a refletir sobre o que a Joana disse. Eu queria dizer isto, que a Joana começou a falar e depois foi difícil parar, não é? Foi difícil parar. Mas sentia espontânea, senti que as coisas estavam a fluir naturalmente, não a senti cair em esforço e não a senti no dever de mostrar alguma coisa. E isso é uma grande satisfação ver isso num ser humano, não é? Foi isso que a Joana disse. E pronto, fico contente também por ter feito parte da equipa de proximidade, juntamente com a Sofia e com o Diogo, e ter trabalhado sempre em colaboração com os outros e ter tentado ser de ajuda para a Joana. E dizer isto, que surgiu-me ouvindo a Joana e ouvindo os silêncios da Cátia e do Diogo, não é, que são importantes, os silêncios sorriam e iam respirando de uma maneira que a mim fez-me pensar que estavam comovidos, não é? E dizer que a imagem que me surgiu foi esta, foi da Joana, durante muitos anos, ter tido ao seu alcance uma árvore de fruta, mas nunca se ter sentido no direito de estender o braço e puxar para si, doar-se uma daquelas laranjas. E foi essa a imagem com que eu fiquei. Portanto, como se a vinda para a casa de Alba tivesse sido um momento crucial, no sentido que a Joana parece que se deu permissão, é um termo que usámos também no Congresso, que se deu a permissão para ser feliz, para não ser só um elemento periférico, mas estar no centro. Foi isso que eu senti e queria partilhar. Bem, Marcelo, eu também ao longo aqui deste momento eu fui-me arrepiando, estava em pele de galinha completamente e é muito difícil para mim já não me emocionar com a Joana, porque a Joana ela foi uma super mulher durante estes 3 meses e cada vez que penso na Joana penso na força que me inspirou também a mim, como profissional, mas principalmente pessoalmente, a força. E até tenho a voz a tremer porque fiquei mesmo emocionada. Foi um prazer fazer parte da equipa de proximidade da Joana, mas a Joana é que fez tudo. A Joana foi ela e permitiu-se ser ela, como disse o Marcelo, e facilitou-nos imenso o trabalho. Digo eu. Sofia, posso só responder à questão da supermulher, porque eu acho que, a meu ver, foi precisamente o contrário. A Joana conseguiu permitir-se não ser supermulher e aceitar a sua vulnerabilidade. Não é? Uhum. Sei que se calhar não era. Saiu de supermulher, foi o que saiu, de facto ela teve muita força, não é? Sim, sim, sim. Eu também de dizer que acompanhei desde o início a Joana, dos primeiros contactos, e confesso que quando a Joana começou a falar, fiquei de alguma forma aflita por ela, que depois fui ficando muito tranquila conforme ela foi falando, porque realmente acho que neste percurso ela se foi permitindo a ser qualquer coisa. E fui-me lembrando também de ela falar aqui do muito que a Casa de Alba lhe deu, e fui-me lembrando também do muito que ela foi dando a todos nós e à casa, e portanto fui ficando mais tranquila e também de alguma forma arrepiada, porque acho que nos toca muito. Eu também
fui transmitir algumas coisas que me foram surgindo. Fui emocionando com a Joana e também fui viajando nos 3 meses que a Joana esteve na casa de Alba. E para além de tudo o que já foi dito muita coisa, eu estava a pensar também num papel importante que a Joana teve na casa de Alba e que é possível ter-se, e que a Joana acho que conseguiu aproveitar de uma forma muito positiva, que é eu conseguir dar, eu conseguir receber, e acho que a Joana foi um co-terapeuta também para a casa, para além de ter entrado na busca de si própria, facilitou muito as pessoas que estavam à volta de si também entrarem nessa viagem. E é isto que também é uma comunidade terapêutica, não é? Para além de todo o trabalho dos técnicos, é poder haver este envolvimento, e a Joana teve um papel muito ativo no seu processo terapêutico, como de todos os residentes, na minha perspectiva, na casa dela. Eu acho que temos que passar agora novamente para a Joana. Joana, Cátia e Diogo. Nós fechamos as câmaras durante 5 a 10 minutos e depois ligaremos todas as câmaras. Câmaras e microfone, depois não se esqueçam também do microfone, se faz favor. Marcelo, estás com a câmara ligada e falta-nos a Joana. Falta-nos a Joana e o Marcelo, sim. Joana? Falta a Joana. Eu acho que, por acaso, eu acho que deve ter caído. Estava sim, aqui. eu acho que a Joana ligação enviou-nos funciona mensagem dizendo que caiu a ligação. Deve ter sido mesmo agora, porque ela estava aqui a ouvir. Sim, vamos aguardar só uns instantes. Temos outra vez. Eu estava a pensar que, entretanto, enquanto a Joana se liga, se calhar, se vocês tiverem algumas reflexões, podem ir partilhando. Não é? Eu tenho, não sei, né? Gostava de ver que a Joana também pudesse participar nelas, mas não sei quanto tempo é que ela demorará a ligar-se. Já está aqui. Já está? Pronto. Já. Pronto, já chegou a Joana. Já cheguei, não, foi abaixo, deixa de ouvir a doutora Tatiana. Pois, estávamos aqui a fazer um bocadinho de tempo. Tínhamos aqui coisas que também, pelo menos eu tenho em mente que gostava de partilhar, mas não queria partilhar sem a Joana ouvir. Se calhar posso começar. Fiquei a pensar que todas as pessoas que a conheceram, não é? Disseram coisas muito interessantes e muito tocantes. Toda a gente ficou tocada, eu também fiquei, e não tive o privilégio de participar neste processo consigo. E fiquei a pensar numa coisa que o engenheiro Romão de Sousa perguntou e que foi, não temos muitas pessoas de fora. E a Joana há pouco disse, há tanta vergonha, não é? Parece que quem pede ajuda tem algo de errado. E quer dizer, de errado não temos nada, não é? Só precisamos de pedir ajuda. Às vezes, porque todos nós precisamos de ajuda. E fiquei com pena de não estarem mais pessoas a assistir. Mais pessoas poderem ouvir o testemunho da Joana, que cabe muita coragem de ter conseguido dizer tudo o que disse. Já tinha achado quando o ouvi, e então depois com o feedback que foram dando sobre as suas palavras, ainda fiquei a achar mais. Né? Que privilégio podermos tê-lo aqui hoje. Obrigada. Durante as várias opiniões que eu vi, também me fui emocionando bastante. Ainda estou emocionada porque eu nunca tive na minha vida, antes de entrar na casa de Alba, sem ser a minha tia, mais recentemente, alguém que acreditasse em mim, alguém que me fizesse acreditar também em mim.
eu sempre tentei, agora utilizando ser a super mulher de forma errada, escondendo aquilo que eu realmente gostaria de ser, porque eu sabia que estava errada em ser assim, em viver de aparências, sempre fui uma pessoa muito carente das coisas que realmente importam, do amor, do carinho, da compreensão. Sempre, desde... Estamos de novo com algumas dificuldades em ouvi-la, Joana, pelo menos eu estou. Ficas gorda, ninguém vai olhar para ti, não vais conseguir ter ninguém, ninguém quer uma mulher como tu, tens de fazer assim, tens de fazer assim, e tudo isso fez-me não acreditar naquilo que eu era capaz, fez-me apenas estar ali, viver a aparência. Não, eu consigo ser bonita, eu consigo arranjar alguém, eu consigo um trabalho, eu consigo... Por mais que eu fizesse as coisas erradas para o conseguir. E depois eu não ficava bem comigo própria, não estava bem comigo própria, porque eu sabia que não estava correto. Mas já era um círculo vicioso tão grande, e então agora eu vou-me expor, vou pedir ajuda, e depois o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que os meus pais vão pensar de mim? Vou estar 3 meses, ou seja, aquilo que for, longe da minha filha. O que é que as pessoas vão achar disso, de eu estar longe da minha filha? Ouvi frases como: estás a abandonar a tua filha, tu estás maluca, tu tens de pensar bem, porque tu não tens problemas, estás maluca. E chegou um ponto que eu pensei: o que é que me importa, a mim, Joana? O que é que as outras pessoas vão pensar? O que é que as outras pessoas vão dizer se eu não estiver bem comigo? Não me importa, não me serve de nada. A opinião das outras pessoas não me trouxe a minha felicidade, não trouxe a minha disponibilidade para a minha filha, não trouxe a minha paz interior. Não. Pelo contrário, viver de aparência e do que as outras pessoas vão achar, nomeadamente as pessoas mais cerca, que nós pensamos que estão ali, que nos vão compreender, do que é que me servia a aparência se eu estava a gritar e a chorar por dentro, a não saber o que é que queria, a não conseguir fazer nada, a estar presente fisicamente, mas completamente ausente mentalmente? Nada me serviu. O ter vindo a tomar a decisão de ter vindo para Andorra, se foi fácil? Não, não foi, mas foi o melhor para todos, foi o melhor para mim e o melhor para a minha filha, porque se eu estivesse na mesma cidade, no mesmo trabalho, na mesma casa, no mesmo círculo tóxico que vivia, eu não conseguia estar bem para a minha filha, eu não lhe conseguia dar momentos de amor, carinho, momentos puros, momentos onde eu me entrego a 100%, momentos onde eu estou para ela, eu estou a viver com ela e estou também a viver para mim, coisas que não vivi na minha infância, eu vivo agora com a minha filha, porque me permiti lutar por mim. Porque quando me disseram: vais-te embora, vais abandonar a tua filha, vais deixar tudo para trás, tudo a perder, pelo contrário, eu nunca estive tão perto da minha filha,
Eu nunca fui tão cúmplice, tão amiga, tão presente, mesmo longe, da minha filha como sou hoje. A minha filha não vai para a cama sem ouvir uma história contada pela mãe. Eu gostaria de ter isso em criança. Gostaria bastante. E não tive. A minha filha fala comigo como amiga e eu estou aqui para ouvi-la. Eu não estou aqui para gritar com ela. Estou aqui para compreendê-la e aconselhar da melhor forma possível. E só consegui isso depois de entrar na casa de Alba, depois de pedir ajuda, depois de levar horas sem dormir, a pensar, a me permitir pensar e a me permitir ser eu. Só depois disso eu consegui, a ajuda do Dr. Marcelo, de todos, é que consegui me compreender, saber aquilo que eu quero ser e aquilo que eu preciso para ser. Eu não digo a melhor mãe porque não existe mães perfeitas, não existe seres humanos perfeitos, mas a melhor mãe que a minha filha precisa. E a melhor pessoa que eu consigo ser. Para mim. Não para os outros. Claro que para os outros também. Porque nós temos de medir as palavras e as coisas que falamos. Porque o que pode ser pequeno para mim pode ser enorme para outra pessoa. Cada pessoa tem o seu mundo. É um mundo. Cada pessoa tem a sua história. E a história não está. A história está dentro. E nós não podemos dizer. Isso é simples. Não. Pode ser simples para mim, mas não para outra pessoa. E vice-versa. Tudo o que me diziam e que me faziam, e certas palavras de cá está, o não comas. Eu tive muitos problemas com a alimentação após isso. Devido a dizer não comas porque ficas gorda, ninguém vai olhar para ti, só sabes é comer, não arrumas, não fazes, não isto. Eu vivi tanto isso que eu nem tinha prazer a comer. E quem me dizia isso? Mas isso não é nada de especial, era algo, não é nada de especial. Se calhar para outra pessoa. Em mim condicionou muito a minha vida. Até ao ponto que eu decidi que não poderia condicionar mais. Que encontrei o apoio nas palavras dos técnicos, na casa da Alba, em outros residentes, certas atitudes, certos problemas que também tinham, eu revia-me neles e pensava, não sou um monstro, não sou a única que me fizeram querer sempre, e o que eu também pensei sempre que eu é que era a má da fita, como se costuma dizer, se eu fosse pedir ajuda, que vergonha seria para a família, me divorciar, que vergonha seria para a família, a primeira pessoa a se divorciar, a primeira pessoa a ir para fora, a primeira pessoa... Mas o que é que interessava todas essas aparências se eles estavam a consumir por dentro? E não estava a conseguir fazer as pessoas próximas felizes também. Pelo contrário, estava a magoar as pessoas e a mim própria. Onde é que isto está certo? Joana, eu até estava aqui com alguma dificuldade em interrompê-la, porque estava a ser tão prazeroso ouvi-la e a sensação, ouvir os meus colegas e olhar para eles, a sensação de prazer ter estado na sua companhia e de poder participar no seu programa terapêutico e, acima de tudo, o orgulho que eu tenho nos meus colegas e que eu tenho no projeto Casa de Alba, porque a Joana é um exemplo do trabalho que nós fazemos em conjunto, em comunidade. Estava aqui a pensar, temos que dar a palavra ao restante grupo, senão daqui a nada aparece o Dr. João sem bater à porta. Não é? Podem então, se calhar, ligar todas as câmaras e os microfones.
Sem bater à porta, não é, Cátia? Ainda não se arranja a forma de bater à porta aqui no Zoom. Penso que a Joana agora também pode ficar com a câmara ligada. Joana, agora a Ok. ideia agora é estarmos todos com a câmara ligada. Ok. Pronto, até ao meio-dia 45 temos algum tempo para ver outras reflexões que possam surgir. Um diálogo em conjunto, não é? Eu caí uma net e não me estavam a receber, olha, perdi um bocado da reunião, é pena. Olá! Agora queria felicitar a Joana. Obrigada. E também guardo bons momentos, pronto, não sendo da equipa da proximidade, mas tivemos muita proximidade e entendemos muito bem na casa. E foi uma mais-valia, uma presença. A casa fez bem à Joana e a Joana fez bem à casa e à equipa. Obrigada. Acho que o João Paulo está ali ao pé da câmara. Eu acho que a Joana é uma boa pessoa. Oh, JPO! Não é verdade? Obrigada. Como estás? Estou bem. Não, mas ainda estou aqui. Em princípio vai correr bem. Claro que sim. Tenho é que querer. Porque querer é poder, não é? É isso mesmo. Eu queria trocar aqui uma palavra com o Marcelo. Eu fiquei a pensar na questão da laranja e fiquei a pensar no que a Joana disse agora para o final. Não tinha prazer em comer. Estava a pensar nessa laranja da permissão, não é? De ir buscar uma laranja. Comer afeto, não é? Não dava prazer. O afeto que recebia, se calhar, não era suficiente ou não ajudava a crescer. E deu-se essa permissão, não é? De ir buscar a laranja, o afeto, não é? Claro que sim. De conseguir receber. E claro e desfrutando. Como disse o Diogo, quero acreditar que tivemos mérito nisso. Bastante. Diz, Marcelo, desculpa. Eu estava a dizer, não é? Pegando nessa metáfora, não é? E Casa de Alba, e na experiência também da Casa de Alba foram 3 meses, mas foram 3 meses vividos muito intensamente, em que a Joana realmente desfrutou cada momento, como se estivesse precisamente a saborear, não é? Aquela laranja, percebendo que é uma laranja suculenta e que podia, e estava ao seu alcance, não é? Descobrindo o prazer também. E eu diria mais, descobrindo os pequenos prazeres. Pequenos grandes. Pequenos grandes. Desculpa, Cátia. Não, eu só estava a dizer que eu reparei que a Joana pôs toda a gente em cima da balança, não é? Disse que aqui no programa interessou ela, que não faltou a nada e que agarrou tudo, não é? Não faltou uma única reunião comunitária, e há muitas, portanto é engraçado não ter faltado a nenhuma. Falou na equipa e falou nos outros residentes. A comunidade como um todo, e quão libertador foi quando conseguiu falar com o grupo todo. E eu apontei isto, não é? O poder libertador de poder falar com todos, de sentir que todos têm um papel. Fiquem com isso. Eu ia falar um pouco disso, que me ficou muito presente, as palavras da Joana, no início de não querer vir para a Casa de Alba, por tudo o que poderiam pensar e por ir contra alguns dos seus princípios naquela altura. Mas depois a Joana fala que durante a sua estadia na Casa de Alba não faltou a nada, não faltou às reuniões comunitárias, não faltou à ida aos animais ou ao lixo. E então, enquanto a Joana falava desses momentos, eu também fui-me relembrando de momentos na casa e de uma ida ao lixo que tivemos que acho que foi muito terapêutica, que acabamos por todos a vir muito sorridentes e muito divertidos com anedotas e piadas que estávamos a contar naquele momento. Ou seja, ficou-me isto muito presente, uma pessoa que não queria naquele momento ir para a Casa de Alba, mas que depois de estar na Casa de Alba deu tudo ao seu programa terapêutico.
De facto, estava a pensar na questão das pessoas de fora. Eu vejo que está aqui, penso que Catarina Loureiro, penso que é de fora. Eu não sei se está a ouvir, se me está a ouvir ou se tem alguma questão. Mas eu estava a pensar, como é que alguém pode acreditar que uma idolixe é terapêutica? Não é estranho, mas de facto pode ser imensamente terapêutico. Não sei o que é que a Joana achou dessa idolixe, que eu não participei, não é? Ir ao lixo e dar comida às galinhas. Sim, as galinhas eram as minhas melhores amigas. Todas as atividades que estão propostas são pensadas e são terapêuticas porquê? Porque uma simples ida ao lixo, mas não é só uma simples ida ao lixo, é a nossa responsabilidade daquela hora estarmos ali, retirarmos o lixo, depois sorrirmos com tanto lixo e com piadas uns com os outros, e que o próprio caminho a ver o pôr do sol, a ver o verde, depois conversarmos informalmente uns com os outros, sem haver aquela diferença, não, eu sou o doutor ou a doutora, vocês são os pacientes, não, nós não somos tratados como pacientes, somos tratados como residentes e pessoas normais, e tudo. Como se não fosse normal, sofrimento psicológico, não é? Sim, e é normal todos nós termos os nossos problemas e as nossas alturas menos boas, termos cometido nossas ações menos boas, mas na Casa da Alba não nos apontam o dedo, não nos julgam, não nos rotulam, simplesmente estão ali para nos ajudar, para nos ouvir e tirar a parte positiva, porque em tudo há uma parte positiva. Enquanto eu pensava que ir para a Casa da Alba era algo negativo, um internamento, uma exposição, não, nada disso. Foi completamente ao contrário. Foi o ponto de viragem da minha vida para eu conseguir ser a pessoa que sou hoje e que posso dizer que tenho orgulho na pessoa que sou hoje, que sei que consigo fazer tudo aquilo que é o meu opor a fazer por mim, sei que tenho o meu valor, valorizo-me, e foi muito importante, queria dizer isto, para outras pessoas podia ser algo simples ou insignificante, mas para mim o convite que a Casa da Alba me fez para hoje estar a participar aqui, a estar a dar o meu testemunho, falar um pouco da minha experiência antes, durante e após Casa da Alba, foi um voto de confiança, de reconhecimento do meu percurso, daquilo que eu consegui juntamente com a equipa. E é terapêutico também para mim estar a falar hoje aqui. É uma grande evolução para mim ouvir as opiniões de todos, estar aqui a ser eu, a falar sem um papel para ler, o caderno está fechado, a ser natural, sem medo, sem vergonha, sem aparência, sem nada, apenas a falar da minha experiência e daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo e daquilo que eu estou grata, imensamente grata, pela Casa da Alba, pelas pessoas que acreditaram em mim e por mim. Também agradeço a mim própria ter-me permitido ajudar-me, ter-me permitido desfrutar das pequenas grandes coisas, de comer uma refeição quente, sem pensar que vou ficar gorda, ou que, na aparência,
a desfrutar da natureza, deste ar puro que respiro aqui em Andorra, desfrutar do meu trabalho que eu consegui por mim própria, que eu procurei, que eu trabalho todos os dias, tento dar o melhor de mim todos os dias, para ser não perfeita, porque a perfeição não existe, mas uma pessoa melhor, uma boa colega, uma boa profissional com o meu trabalho. Estou numa casa onde eu procurei, onde eu apago e eu consigo tudo aquilo que me opor, com as ferramentas sempre presentes da Casa d'Alba, com psicoterapia, sempre. O Dr. Marcelo é um grande psicoterapeuta e que me tem ajudado imenso a me perceber, a me compreender a mim própria, a falar, a arranjar as minhas estratégias, a minha bola, o meu escudo, a não deixar, a não ser invadida, a ter a minha proteção. Antes eu vou utilizar esta expressão, já utilizei várias vezes, vivia a minha vida a Red Bull, tudo a 1000%, dava tudo de mim, antes de conhecer, antes de analisar, antes de pensar nas consequências, antes de pensar bom para mim. Agora não, eu aprendi a analisar, a pensar, a pesar na balança o que é bom para mim, o que é que não é bom para mim, e principalmente poder deitar todas as noites sem medicação para dormir e saber que sou a melhor pessoa que consigo ser e a melhor mãe que consigo ser, e que um dia futuramente a minha filha irá ouvir, irá saber da história da mãe e irá ter orgulho na mãe. Joana, estava a pensar se havia alguma outra reflexão aqui. Entretanto, já vi que a Catarina surgiu e percebi que nos conhecemos, não é? Não sei se quer participar, se não, mas pronto, temos ainda tempo para outros comentários. Permita-me que partilhe convosco o que estava a sentir quando a Joana terminou. Eu estava a imaginar que estávamos no auditório e começávamos todos a bater palmas. Portanto, aqui virtualmente se calhar tem um efeito um bocado esquisito, mas foi o que me surgiu. Obrigada, doutor. Há uma coisa que quero dizer também que a minha equipa de proximidade e todos os técnicos nunca percam principalmente o Dr. Diogo, o seu bom humor, a sua humanidade, a sua disponibilidade e estar sempre alegre, mostrar o lado positivo, o seu bom humor é sempre bem-vindo, sempre, porque muitas das vezes estava menos bem e bastava apenas olhar para o Dr. Diogo, para a doutora Nélia, a Sofia, fosse quem fosse, mas o Dr. Diogo, o seu sentido de humor, o seu cuidado sempre para com o outro, mas sempre havia ou uma piada ou algo que nos fazia sorrir, nos fazia esquecer por momentos os problemas, o que nos carregava tanto, e a toda a equipa nunca perca, Dr. Diogo nunca perca isso, e a toda a outra equipa, todo o restante pessoal que não percam
a parte profissional está sempre presente e principalmente também porque é muito importante a parte humana, a parte de não apenas dizer entendo, mas de nós vermos que nos ouviram e que realmente nos entendem, nós sentirmos isso, porque uma coisa é falar e outra coisa é nós conseguirmos sentir que a pessoa realmente está ali. E foi sempre isso que eu senti, sempre, e que me ajudou a ter cada vez mais força, mais e mais, dedicar-me mais e mais e mais. Eu não consigo dizer muito mais. Eu também não vou conseguir dizer muito mais, porque estou simplesmente também a ouvir e a sentir, não é? Estou comigo agora neste momento, a sentir, estou a tentar perceber, estou a tentar desfrutar também da alegria que estou a sentir em ouvi-la, está bem? Era isso que eu fazia questão de dizer, que sinto muita alegria por estar a ouvi-la e agradecer também a partilha, está bem? Obrigada, eu. Boa tarde. Eu peço desculpa não ter colocado logo o vídeo, mas não me era mesmo possível, mas como dizer que eu ouvi desde o início e coragem. E tenho ainda aqui toda a emoção ainda no peito. Queria dizer exatamente isso, que não consigo também partilhar muito, exatamente porque estou a sentir toda essa emoção, quase como uma energia. Estamos aqui por computador, mas essa energia toda foi, pelo menos da minha parte, chegou cá toda. E dizer que é de uma grande coragem, porque lá está, as palavras têm muito peso quando as ouvimos das pessoas que estão à nossa volta, sentimos que deveriam ser o nosso apoio e, no entanto, depois têm as palavras que têm. Nós temos que ter essa coragem de perceber que não, tem que fazer isto, porque isto é o que eu preciso, isto é aquilo que vai ser o melhor. E obrigada por essa partilha, eu gostei imenso de partilhar nisto, foi muito bom. Peço desculpa mais uma vez por ter aberto, pronto, e participar dessa forma logo com o vídeo, mas não consegui mesmo, mas estava aqui na mesma, ouvi tudo, desde o início. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigado, Catarina. Eu tenho aqui um pensamento, estava a pensar, porque é que eu estou a pensar em teoria? Se calhar é tanta emoção também que estou a tentar desligar dela. Estava a pensar aqui numa... como é que às vezes explica psicologicamente algumas coisas, não é? E sem estar a entrar em detalhes confidenciais, como é óbvio, sobre a Joana, mas a Joana já falou que se sentiu um monstro, não é? E eu tive a nítida sensação, eu cheguei a partilhar isto, que a Joana, quando entrou, e trouxe tudo escrito, também já disse, não é? Aliás, na própria entrevista inicial, leu um grande depoimento escrito. Eu fiquei com a sensação imediata que a Joana, de alguma forma, estava à espera que, depois de ler tudo, que nós disséssemos, de facto, é um monstro. Sim. Mas ninguém disse isso, não é? Ninguém disse isso nem nesse dia, Nem nunca. Nem nunca. E em psicologia, às vezes, isto tem nomes, às vezes chama-se círculos viciosos, padrões, compulsão de repetição, como chamava o Freud, ou padrões relacionais, ou seja, nós quase estamos à procura da mesma confirmação em toda a gente, que confirmem que somos um monstro. Mas ninguém confirmou, não é? Se calhar, não sei, se calhar uma surpresa. Agradável, bastante agradável. E descobrir que não é um monstro, que é o ser humano, não é? Estava a pensar nisso, um bocadinho mais teórico, porque a emoção também tem sido muita, não é? E outra coisa, é bom sentirmos que somos boa companhia, isto que o Marcelo está a dizer, a imensa alegria com a Joana, para mim também é uma alegria, e acho que é tão bom quando sabemos que somos boa companhia. Isto é uma questão essencial para crescermos, não é? Sabermos que os outros gostam da nossa companhia.
E eu acho que a Joana sente isso com o Dr. Marcelo, com a sua equipa, não é? Que é boa companhia. Conversas são como as cerejas, não é? E uma ideia traz-nos outra ideia. Eu estava a recordar que há pouco a Joana disse: tratam-nos como seres humanos. Eu pensei, então, mas que raio, havia outra forma de se tratar. Não é? Não sei se a Joana está a ouvir. Acho que bloqueou outra vez. Pois, se calhar. Mas liga-se com isso do monstro, não é? Porque raio, não havia. As pessoas não haviam de ser tratadas como pessoas, não é? Somos todos. Às vezes o próprio sistema psiquiátrico, neste caso, leva a essa desumanização por várias razões, não é? Não necessariamente por culpas individuais, mas por várias razões. Portanto, E às vezes a forma como olhamos para nós próprios. O João estava a falar aí no bem que a Joana fez à casa, e eu percebo isso perfeitamente, porque no fundo faz bem ao nosso ego, não é? Sentimos úteis, sentimos valorizados, e aquilo que fazemos todos os dias acaba por ter impacto. Eu não conhecia a Joana, portanto estou pela primeira vez. Eu entrei tarde e, portanto, perdi grande parte do seu depoimento inicial. Mas tenho a noção exata de que a Joana é hoje uma mulher cheia de força interior, bem com ela própria, bem com a vida, e isso é um progresso assinalável e muito importante. Eu não sei se falou nisso ou não, mas eu não resisto a perguntar-lhe como é que escolheu a Casa d'Alba, porque é que escolheu passar alguma temporada aí, e quais eram as suas expectativas quando decidiu passar aí algum tempo. Não sei se falou nisso ou não. parece que agora desapareceu outra vez. A Joana está com problemas de ligação. Está ali o quadradinho, mas agora caiu mesmo. Pena. Não me recordo de facto das decisões, só a Joana que poderá dizer, não é? Pois. Mas eu fiquei curioso de saber como é que a Joana decidiu passar ali algum tempo. Está a chegar. Já está a chegar. Já está a chegar. Eu Joana, fui abaixo. Ouviu a minha pergunta ou não ouviu? Não ouvi, desculpe, pode repetir. Posso, com certeza. Não, eu estava a dizer, eu não sei se já falou nisto no princípio, mas eu fiquei curioso de saber como é que a Joana escolheu passar alguma temporada na Casa d'Alba. E quais eram as suas expectativas quando entrou? E se sabia se ia ficar um tempo ou dois ou seis? Eu não sabia quanto tempo iria ficar. Inicialmente eu tinha a ideia que a Casa d'Alba iria encontrar um ambiente hospitalar, onde estava fechada num quarto, com medicação, com a ausência de... não tinha telemóvel ou não tinha nada, pronto. E encontrei completamente o contrário, como disse no início, que encontrei uma equipa de profissionais, mas também de seres humanos, principalmente, que acreditaram em mim, até mesmo quando eu não acreditava, e que encontrei uma família. É como muitas das vezes me dirijo à equipa da Casa d'Alba, é como está a minha família, saber da minha família, porque na verdade é que tenho como minha família, porque foram pessoas técnicos, doutores, todos que me ajudaram a ser aquilo que sou hoje, a ter força em mim a cada dia que passava, a me ouvirem, a me incentivarem a acreditar em mim e naquilo que eu conseguiria fazer, e continuo com as psicoterapias e, como já disse, já referi, não tenciono porque a Casa d'Alba foi o ponto de viragem da minha vida. Joana, lembra-se onde Sou é que... grata por ter entrado na Casa d'Alba. Ui, não sei se me ouviu. A ligação está boa. Andorra está com a internet em baixo, não é?
Estamos também aproximados da hora em que temos que terminar, mas vamos aguardar que a Joana se consiga ligar. Entretanto, a conversa depois ficará disponível para ser ouvida mais tarde. Sim, a conversa fica gravada, sim, a ideia até era que estivesse a passar ao vivo, não é? Mas não conseguimos ter tempo, mas será passado depois, sem ser ao vivo, não é? Nos nossos canais YouTube e Facebook. Bom, não está fácil. Não sei quem é que estava em contacto com a Joana para a ligação. Eras tu, Sofia? Não. Ela já está a entrar. Não, era o Marcelo que estava com o telefone da casa, mas ele já está a entrar. Peço desculpa, mas a minha internet anda aqui a falhar. Estávamos mesmo a encerrar, Joana. Ficou aqui curiosidade onde é que nos encontrou. Não sei se lembra onde é que nos encontrou. Sim, encontrei na internet, no website, quando procurei, foi a que me despertou mais a atenção por, cá está, pelo o espaço exterior, a equitação, tudo mais. E depois, quando ingressei na Casa de Alba, é que tive a noção de como é que funcionava e como é que era, a ideia completamente errada daquilo que tinha. Ok. Estamos já na hora em que temos de terminar. Eu queria só agradecer mais uma vez e foi um prazer estar consigo, foi um prazer ouvi-la, foi um prazer ver que está com força, que não é uma super mulher, mas que está a conseguir lidar com as dificuldades da vida. E pronto, da minha parte, agradeço mais uma vez. Obrigada, Joana. De nada, obrigada eu. Obrigada, Joana. Nada. Gostaria de agradecer à Casa de Alba mais uma vez, agradecer à minha tia Fátima Gonçalves, que sempre esteve do meu lado, ao meu ex-marido e amigo João Correia, e à minha filha, que é a minha força maior. Obrigado, Joana. Obrigada eu. Deus. Tchau. Com licença. Deus.